Voltamos, aluno! Vamos dar sequência ao nosso curso sobre os conceitos relacionados à internet, intranet e extranet. Bloco passado, encerramos com a parte da URL, né? Estudamos aí como é que funciona o localizador uniforme de recursos. Aí eu fiquei devendo você o quê? Os exercícios, não fizemos nenhuma questão sobre o URL. Então manda lá pra gente já especificar o que é URL nas provas. Joga lá. Questão de número 52, olha lá. O URL é um repositório de informações interligadas por diversos pontos espalhados ao redor do mundo. E aí, pelo que você acabou de aprender, o URL é um repositório de informações? É ou não é? Se você marcou que não é, você acertou. Isso não é o URL. O repositório de informações que nós temos aí na web é a www, a web. Ela que é os repositórios. Por quê? Porque as páginas que nós acessamos estão dentro da www. Agora, a URL é o endereço que me leva ao repositório de informações. Então, se ele fala que a URL é um endereço que te leva ao repositório de informações, né, que estão na www, ok. Mas chamar ela de repositório, não. Então é uma pegadinha muito comum, né? Por quê? Porque a www, você coloca ela na URL, né? Quando você vai acessar aqui, ó, né? Aí eles gostam de confundir, perfeito? Mas não passa, item errado. 53, em geral, a especificação completa do URL, localizador uniforme de recursos, apresenta os seguintes campos: esquema, // domínio, porta, / caminho recurso, aí quero string, aí ele inventou, né? Sobre esses campos, é correto afirmar que letra A, o fragmento é uma parte obrigatória presente em qualquer URL. Então, esse fragmento que no final é obrigatório, pelo que nós vimos? Não. A URL pode terminar lá no BR aqui, ó, em domínio. O fragmento é o caminho, é o complemento, não necessariamente, então não é obrigatório. Letra B, o esquema pode ser apenas HTTP ou HTTPS? Opa, e o FTP não entra? FTP entra também, né? Então, esse apenas matou a questão. O domínio determina o servidor que torna disponível o recurso ou o documento solicitado? Exatamente, aqui. Domínio é o quê? É o servidor. É onde está o recurso que eu estou buscando. Então, a letra C tá bonitona, hein? Mas vamos ver o erro da D? A porta sempre será um número menor ou igual a 40? Não dá, né? Por exemplo, HTTP usa a porta 80, HTTPS usa a porta 443. Então tá vendo que é uma questão assim, rara, que pede número de porta? Então fique atento, né? Letra E, o caminho especifica as redes por meio das quais a solicitação será encaminhada. O caminho são as redes? Não, não, não. O caminho seria onde está o recurso, a página, a pasta do recurso que você está buscando. Então realmente, resposta letra C. Perfeito? Então vamos seguir o jogo. Próximo tema a falar é sobre HTML, né? Conhecida como linguagem de marcação de hipertexto. Aluno, cuidado para não confundir HTML com HTTP, né? Essa confusão é muito comum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. HTTP nós já estudamos, é um protocolo. HTML, olha lá, é a abreviação de linguagem de marcação para hipertexto. É a linguagem padrão para o desenvolvimento de quê? De páginas da web. Então, quando aquele cara que desenvolve páginas, chamado web designer, vai criar uma página, provavelmente ele vai usar HTML. HTML tem que ser usado na página, porque HTML é responsável pela formatação da página, né? É responsável pelas tags. Então, quando você cria uma página, a formatação é feita via HTML. Agora, óbvio que existem outras linguagens complementares, como XML, linguagem ASP, PHP, Java, JavaScript, que complementam, né? Mas a formatação, a estrutura da página será feita via linguagem HTML, né? Vamos pegar aqui um exemplo ó, de um código-fonte com HTML. Ó. Se você quiser ver isso, basta você estiver num lugar em branco na página, onde não tenha link, clique com o botão direito do mouse, vai em aparecer um menu, aí tem lá exibir código-fonte, né? Aí você tem acesso a
o código-fonte. Então a tecla de atalho é F12. Tá vendo? Isso aqui são tags, ó lá. HTML é uma tag, tá vendo? Ó? Cabeçalho, o título, tá vendo? Ó? Aí ele faz a criação do título, ó. O corpo da página, tá vendo? O body, né? A fonte que vai ser usada, tá vendo? Né? E por aí vai. Então você tem aí várias tags que você vai aprendendo no curso para você formatar aí uma HTML, uma página na internet. Óbvio que pro leigo bate o olho num negócio desse e acha a coisa mais difícil do mundo, né? Mas o cara que estudou, ele consegue facilmente saber o que está descrito aí, né? Inclusive, aluno, prepara que isso aí é futuro, né? Você tem países aí de primeiro mundo que, primeiro grau, segundo grau, o cara sai da escola sabendo HTML, sabendo programação, né? Isso é o futuro hoje. Hoje, uma pessoa aí que não domina o mínimo de HTML, o mínimo aí de programação em países aí mais avançados, é analfabeto funcional. Então as escolas já estão treinando isso desde as crianças para saírem do colégio com a noção básica de desenvolver um softwarezinho, desenvolver uma página na internet, né? Então tem que já ir preparando, porque vai que os concursos começam a arrochar em cima disso aí, né? Que o servidor tem uma noção sobre isso. Mas por enquanto ainda estamos um pouco atrasados com relação a isso, ok? Então sabendo que é HTML, vamos treinar? Então vamos lá, joga aí. Primeira questãozinha, olha lá, ó. Assinale a alternativa que apresenta a linguagem de marcação, tags, responsável pela formatação de textos, dados, imagens e tabelas de uma página na internet. Essa questão aí deu o que falar, né? Por que que deu o que falar? Olha lá, na letra A ele botou uma linguagem, letra B também é uma linguagem, letra C é a folha de estilos, o CSS, que é usado juntamente com HTML, letra D, uma linguagem, e letra E também. E aí? Aí muita gente ficou na dúvida, o que eu faço com essa questão? Entro com recurso, eu anulo essa questão tem saída, não tem, né? Onde está a malandragem da questão, aluno? Aqui, ó. Quando ele fala em tags, responsável pela formatação, tá vendo? Então, quando você vai formatar uma página, imagens, tabelas, tá vendo? Através de tags, você usa HTML. Essas outras linguagens são linguagens complementares, né? Por exemplo, o JavaScript, você pode criar lá, por exemplo, aqueles teclados virtuais, né? Você pode criar alternativas, recursos para a página, mas a formatação da página em geral é feita em HTML. Então, questãozinha que não tem recurso, perfeito? Aí vem a 55. A linguagem HTML é utilizada para formatar o conteúdo de uma página na internet, perfeito? Através de tags, né? E pode ser editada com o uso de qualquer editor de texto. Então a banca aí deu uma generalizada bacana, né? Mas vamos resolver isso? Olha só, vamos supor que eu abra o Word. Abri o Word e eu começo a digitar aquelas tags que eu mostrei para você aí, ok? Então, estou digitando lá as tags, né? Quando eu for salvar, o Word vai me oferecer o formato docx. Se eu salvar como docx, aluno, ele vai entender como um texto. Ele vai pensar, pô, esse cara estava bêbado, digitou um bando de códigos aqui em mim e salvou, né? Mas se no lugar de docx eu apagar e colocar ponto HTML, aí sim ele vai transformar esses códigos no HTML. Ele vai pegar o arquivo que eu salvei e gerar um arquivo de internet. Quando eu for abrir, eu não abro mais no Word. Quem vai abrir para mim será o navegador. Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc. Então, qual a conclusão que eu chego? Que o editor de textos que eu usei, pouco importa. Eu posso usar o Word, posso usar o WordPad, posso usar o bloco de notas, posso usar o Writer do LibreOffice, não interessa.
Inclusive eu vou até mais longe, tá? Posso usar planilhas, programa de planilhas, Excel, LibreOffice Calc, programas de apresentação como PowerPoint, o Impress, tá? Desde que você salve no formato HTML, qualquer editor faz. Então o itemzinho está correto. A palavra qualquer assustou muita gente também na prova, mas deixa o item certo. Perfeito? Beleza? Então vamos seguir. O que nós temos aqui agora para estudar são os modos de transmissão, né? Isso é um assunto também, aluno, que caía muito em provas da área de TI. Começou agora a despencar nas provas de nível administrativo que a gente está focando, né? Mas é bem simples. É os modelos de transmissão da rede, que são 3 modos. Como a informação vai. Você tem um modo chamado simplex, você tem um modo chamado half duplex e você tem um modo chamado full duplex. Dá para traduzir, ó, simplex. Tá vendo? A transferência de informação só é feita num só sentido, de um transmissor para o receptor. É o mais simples, pois o papel de cada dispositivo está definido ao início e nunca se altera. Vou pegar um exemplo de um modo simplex, um alarme. O alarme do meu comércio aciona, né, os bombeiros em caso de incêndio. Então ele aciona o alarme, toca lá o sensor nos bombeiros, o telefone, e eles sabem que é do meu comércio, vão me atender. Não tem como eles retornarem para mim. Então só vai. Se só vai a transmissão, você chama de modo simplex. Perfeito? Joga lá. Agora o que é o half duplex? É traduzir, ó. Half na metade, meio. Então olha lá, a transferência de informação pode se processar nos 2 sentidos, mas alternada. Este modo de operação obriga a existência de mecanismos que permitam um dispositivo de rede passar de transmissor e receptor e vice-versa. Ou seja, você fala e a pessoa escuta. Então isso aqui é muito usado porque rádio, transmissor. Lembra do Nextel? Usava esse sistema half duplex. Você fala, a pessoa escuta. Depois a pessoa fala e você escuta. Então você trabalhava com o sistema half duplex, né? E o full, de cheio, é a transferência de informação, processa nos 2 sentidos simultaneamente, ó. Exemplo, o celular. Você não consegue falar e ouvir ao mesmo tempo? Você está discutindo com a pessoa está falando, você está falando junto com ela, né? Então é um sistema full. Full é o quê? Cheio, completo, né? Então transmissão total, ida e vinda. Perfeito? Então, atenção a isso. Isso aí está caindo em alguns concursos. E eu botei um exemplo para você aí, para ver como é que cai. Olha lá. Em redes de comunicação de dados, existem 3 modos de transmissão. O simplex, em que os dados circulam em apenas um sentido, bacana, né? Perfeito. O half duplex, em que os dados circulam nos 2 sentidos ao mesmo tempo. E o full duplex, também conhecido por ligação de alternância. E aí, nós marcamos o que na questão? Não passa não, né? Errado por quê? Porque ele trocou o full pelo half, né? O full, que é nos 2 sentidos ao mesmo tempo, e o half, que seria ligação de alternância, tá vendo? Ele fez a troca. Então, se cair em prova, cai desse jeito, ele te confundindo, ou ele vai colocar de maneira correta, você consegue matar. Perfeito? Ótimo, né? E depois, seguindo aí o nosso curso, vamos falar um pouquinho sobre as topologias, que é outra classificação que nós temos aí também para classificar o que a gente está estudando, as redes, né? Topologia, aluno, é classificar em topologia física, que é o modo como as máquinas estão dispostas em uma rede de computadores, e existem as topologias lógicas, que é o meio como as máquinas se comunicam, né? Lógica não cai em concurso, não. Eu botei os nomes aí, mas é muito raro, é prova de TI. Eles gostam de cobrar as topologias mesmo físicas. Como é que são as topologias físicas? Vamos lá. Existe uma topologia chamada barramento. Como é que essa topologia trabalha? Ó, é um cano que você puxa, passa um cabo dentro desse cano e compra conectores na forma de T e liga suas máquinas assim, ó. Então, se você tem uma rede na sua empresa assim, você tem uma topologia chamada barramento, tá? Já ultrapassada. Depois nós temos a topologia anel, o próprio nome já diz, né? Olha aí, ó, é um cabo
ligando todas as máquinas ao mesmo tempo. Um cabo só. Então a informação gira, né? Que é através do toque em ring, né? Ou seja, essa já é ultrapassada, né? E a mais atual é a estrela. Como é que funciona a topologia do tipo estrela? Tá vendo? Você tem um equipamento aqui no meio, chamado switch, onde você liga aquele cabo par trançado, né? Que trabalha com a topologia Ethernet, né? Que tem aquele conectorzinho chamado RJ45. Liga esses cabos aqui no switch e as máquinas ficam se comunicando pelo switch. Então, se essa máquina 1 aqui pede uma informação para o servidor manda para o switch é um aparelho chamado inteligente, porque ele tem uma tabela de IP dentro dele que ele consegue o quê? Mandar a informação para quem pediu, né? Aí se a máquina 2 aqui, por exemplo, fazer o pedido, o servidor manda, o switch tem uma tabela que vai mandar para a máquina número 2, né? Antigamente usava-se hub, né? Só que o hub não tem essa tabela de IP. O hub recebe os pacotes e manda para todo mundo, né? Aí só a máquina que pediu que absorve, as outras não absorvem, né? Então hoje não é usado mais hub, o switch tem essa inteligência de ter essa tabela de IP. Então essa topologia estrela é a topologia mais usada, é a mais conhecida no planeta, né? É a mais usada. Então isso é topologia, é a forma pelo qual as máquinas são distribuídas. Nós já vimos uma no início do curso, que é a topologia da internet. Lembra? Que é tudo ligando em tudo, que nós vimos que é uma rede do tipo mesh, né? Uma topologia chamada de malha. Então também poderia entrar aí com uma topologia do tipo física. Perfeito, aluno? Bacana? Então, vamos às questões. Olha lá. A topologia física de uma rede representa a forma como os computadores estão nela interligados, levando em consideração os tipos de computadores envolvidos. Quanto a essa topologia, as redes são classificadas em homogêneas e heterogêneas. E aí? Se você marcou errado, você acertou, porque olha só, onde tem um erro aí, ó. A topologia leva em consideração os tipos de computadores envolvidos? É assim que as topologias operam? Não. Tipo de computador envolvido, não. A topologia leva em consideração como os computadores estão dispostos na rede. Barramento, né, anel ou estrela, por exemplo, né? Agora, as redes podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas? Tudo bem, existe a classificação. Homogêneas são redes, por exemplo, que utilizam só o Windows. Uma rede Windows, ela é uma rede homogênea. Rede heterogênea seria uma rede que utiliza, por exemplo, Windows, máquinas com Linux, máquinas com Mac. Ou seja, 3 sistemas operacionais diferentes. É o caso da internet. A internet são vários sistemas conectados na mesma rede, né? É uma rede heterogênea, tá? Então, existe essa classificação, mas ele deu uma embaralhada legal aí, deixando o item errado. Porque ele falou, quanto a essa topologia, as redes são classificadas? Não. A topologia é classificada física ou topologia lógica. Perfeito? Bacana? 58. Tamanho físico. Então, tamanho físico, lembra? Pan, man, WAN, né? Tecnologia de transmissão. O que seria? Wireless, sem fio ou com fio, né? Que é a rede cabeada. E topologia, que nós acabamos de estudar, são critérios utilizados para classificar as redes de computadores? São ou não são critérios? Com certeza. São critérios para classificar as redes de computadores. Você classifica por tamanho, que nós já estudamos. Tecnologia, que a gente viu agora, cabeada, por exemplo, são as topologias, né? Usando cabos. E a wireless, que a gente vai ver agora, que é a rede sem fio. E as topologias são classificações de rede. Tranquilidade? 59. Em uma rede local que possui a topologia estrela, podem ser utilizados os switches para integrar a comunicação entre os computadores? Aí, aquilo que nós vimos, só você lembrar, uma estrela. Você tem um equipamento aqui no meio, interligando as máquinas. Esse equipamento, chamado de switch, né? Então, questão correta. A estrela usa esse tipo de equipamento. Se ele cobra anel ou cobra barramento,
aí a questão não estaria correta, aí ela ia passar dos limites. Beleza? Ótimo, né? E já que estudamos topologia física, né, que vimos aí as redes que são cabeadas, vamos falar um pouquinho das redes sem fios, né? Ou seja, as redes que não têm cabos, que nós chamamos de o quê? Redes ou tecnologias wireless, que são as tecnologias sem fio, né? Olha lá, permite a conexão entre diferentes pontos sem a necessidade do uso de cabos, tá vendo? Nem de telefonia, nem de TV a cabo, nem de fibra óptica. Tá aí as tecnologias, eu coloquei para você aí essas que estão dispostas, mas eu vou falar de uma por uma. Vamos pegar aqui um exemplo da primeira rede aí, primeira tecnologia sem fio, é IRDA, tá vendo? Que é o infravermelho. O infravermelho, olha lá, é uma definição de padrões de comunicação entre equipamentos de comunicação wireless, tipo de barramento que permite a conexão de dispositivos sem fio, como controles remotos, celulares, computadores, entre outros. Aluno, já é tecnologia ultrapassada, né? O infravermelho é uma tecnologia muito antiga, que ela trabalha como? Olha aqui, quando você pega um controle e liga uma televisão, você está usando essa tecnologia RDA. Você pode observar que é uma tecnologia que bebe muito, né? Gasta muita energia, né? Ela é ângulo de apontamento, você tem que apontar, né? Além de ser só ponto a ponto, você só conecta 2 aparelhos, não conecta 3, 4 aparelhos. É um com o outro. Então é uma tecnologia que está deixando já o mercado, está sendo usado mais para controles mesmo de televisão. Então IRDA é isso, é a tecnologia que você conhece aí, chamada de infravermelho. Perfeito? Solta lá. Quem veio para substituir o infravermelho, né, foi o NFC. Eu já falei de NFC aqui para você, que é a comunicação por campo de proximidade, né? Eu acho que eu ficaria redundante se eu fosse explicar de novo, né? Você pode chamar de CCP ou NFC e a sigla. Lembra que eu dei o exemplo do crachá, dei o exemplo do cartão de crédito? Não, hoje você pega seu telefone, chega perto aí da maquininha de cartão e ele já autoriza o pagamento, né? Então essa tecnologia chama NFC. Você chega lá com um crachá perto de uma catraca, pip, né? É uma tecnologia de curta distância, né? Geralmente 10 centímetros é a distância. Então eu já falei, tá aí o conceito, para não ficar muito redundante o curso, não vou ler isso aí para você de novo, né? A outra é a Bluetooth. A Bluetooth que matou o infravermelho de vez, né? Olha lá, Bluetooth é um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de energia que permite a transmissão de dados entre até 8 dispositivos compatíveis com a tecnologia. Para isso, uma combinação de hardware e software é utilizada para permitir que essa comunicação ocorra entre os mais diferentes tipos de aparelhos. A transmissão de dados é feita através de radiofrequência, permitindo que um dispositivo detecte o outro independente de suas posições, desde que estejam dentro do limite de proximidade. Ou seja, Bluetooth você conhece aí. É uma tecnologia que arrebentou o infravermelho. Por quê? O Bluetooth não depende de ângulo de apontamento, né? Ele é raio de distância, só que é um raio curto, no máximo metros, né? Gasta bem menos energia, é bem menos beberrão, né? Conecta até 8 aparelhos, o infravermelho só eram 2. Então o Bluetooth eu consigo fazer uma redezinha de 8 aparelhos. Então hoje som de carro, celulares, né? Caixa de som, todos praticamente já estão vindo para a tecnologia Bluetooth. Por isso que o infravermelho está ficando de lado. Perfeito? Solta lá. Depois do Bluetooth, temos o padrão ADOC. É uma expressão que também pode expressar sem cabeça, que é mais ou menos o significado da informática. Em telecomunicações, o termo é empregado para designar o tipo de rede que não possui um nó ou terminal especial para a qual todas as comunicações convergem e que as encaminha aos respectivos destinos. Este terminal é geralmente designado por ponto de acesso, é o roteador, tá? Você não tem um roteador, não tem um switch, tá? Dessa forma, uma rede de computadores, a DOC é aquela na qual todos os terminais funcionam como roteadores, ó, encaminhando de forma comunitária as comunicações advindas de seus terminais vizinhos. Resumindo, a DOC ela é uma rede local sem fio. Ó. É você ter uma máquina transmitindo informações para as outras máquinas sem usar fio, sem usar um roteador, sem usar alguém que distribui, olha lá, uma máquina conectada diretamente com outra. Geralmente temos uma rede de 4 equipamentos, que é o que a DOC utiliza. Então, se você tem na sua casa aí um notebook comunicando com mais 2 sem usar fio,
você está usando a rede ad hoc. Perfeito? Depois temos a Wi-Fi. Essa Wi-Fi eu tenho certeza que você conhece. Olha lá, é um conjunto de especificações para redes locais sem fio, né? Baseada no padrão IEE 802.11, que eu ainda vou explicar. O nome Wi-Fi é tido como uma abreviatura do termo inglês Wireless Fidelity. Com a tecnologia Wi-Fi é possível implementar redes que conectam computadores e outros dispositivos compatíveis, telefones celulares, consoles de videogame, impressoras, etc., que estejam próximos geograficamente. Ou seja, na sua casa você tem seu notebook, seu smartphone, né, seu tablet, né, ou então o seu computador, conectados a quem? A esse equipamento, que é chamado de que, aluno? Roteador, é chamado de access point, né? Ou então é chamado de hotspot. E esse equipamento consegue te conectar à internet. Então o nome da rede que você está conectada chama-se Wi-Fi, que você tem aí na sua casa. Perfeito? E depois temos a WiMAX. Olha lá, especifica uma interface sem fio para redes metropolitanas, WMAN. Foi atribuída a este padrão o nome WiMAX, né? Uma interoperabilidade mundial para acesso de micro-ondas. O termo WiMAX foi criado para um grupo de indústrias conhecido como WiMAX Forum, cujo objetivo é promover a compatibilidade e a interoperabilidade entre equipamentos baseados no padrão IEE 802.16, que eu vou explicar. Este padrão é similar ao padrão Wi-Fi 802.11, que já é bastante difundido, porém agrega conhecimentos e recursos mais recentes, visando um melhor desempenho de comunicação. Aluno, max é a ideia de máximo, maior, né? Então, qual que é a diferença da WiMAX para o Wi-Fi? A distância. O WiMAX, são torres de transmissão que liberam sinais de internet a distância de quilômetros, coisa que a Wi-Fi não consegue. Aí você tem outras antenas repetidoras que conseguem repetir o sinal para mais N quilômetros aí para frente. Aí você tem um alcance de internet via antena a uma distância maior do que a Wi-Fi, que a Wi-Fi seria metros, a WiMAX seria quilômetros. Algumas cidades já têm isso. Você conecta de qualquer lugar que você estiver na rua pela antena aí, a WiMAX. Perfeito? E a Li-Fi, que é um padrão novo aí, muita gente assusta, né? Olha lá, o Li-Fi funciona de forma similar ao conhecimento Wi-Fi, porém o sistema recebe sinais de comunicação ao ligar e desligar as lâmpadas de LED em um período de nanosegundos. Olha que interessante. Li vem de light, luz, né? A Li-Fi significa o seguinte: a internet chega à sua casa, de alguma forma, tá? Você liga o modem na energia, aí você compra lâmpadas de LED especiais e a sua internet vai ser distribuída por essas lâmpadas. Então as lâmpadas de LED seriam os roteadores da sua casa. Onde você tiver aí uma lâmpada, você está com um sinal de internet. Vantagem, né? Você vai ter um sistema rápido, né? A Wi-Fi ela já está um pouco ultrapassada porque o sinal de micro-ondas, né, já está saturado. Então você foge dessa ideia da micro-ondas, que você vai usar o sistema de luz. Agora, a desvantagem é que a lâmpada não ultrapassa a parede. Então, se você ir por um cômodo da sua casa que não tem a lâmpada, você não conectaria a rede, né? Então você tem que ter as lâmpadas aí. A Philips mesmo já fabrica essas lâmpadas, né? A LG, você tem várias marcas aí de fabricação de lâmpadas que já produz a lâmpada de LED compatível ao padrão Li-Fi. Dizem que é a substituta da Wi-Fi, ok? Aí vem aqui o seguinte, ó, esses números que você está estranhando, que você acha que o professor esqueceu, mas o professor não esqueceu. Aluno, esse IEE aqui vem do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. Esse instituto é responsável em normatizar essas tecnologias. Essas tecnologias são produzidas por consórcios de empresas. Então, um consórcio de empresa criou o padrão Wi-Fi, ok? E o IEE definiu um protocolo de comunicação chamado 802.11. Então, quando você for comprar um telefone ou um computador, você pode observar que vai ter esse número lá na caixinha. Aí você tem essas letrinhas aqui, ó. Essas letrinhas é a evolução da tecnologia. O padrão AC é o padrão mais recente.
Isso aí só vai melhorando. Então, se você já tem um telefone com um padrão AC, quer dizer que você já tem uma Wi-Fi mais rápida, né? Mais segura, mais estável, né? Só que o seu roteador também tem que ser AC, né? Não adianta só o telefone, não. O roteador tem que ser. Se o seu roteador for tecnologia G, você vai conectar na tecnologia dele, tá? Então esse instituto, ele gera protocolos para cada tecnologia lá. O Bluetooth usa o protocolo 802.15. Então na caixinha do seu telefone vai ter escrito lá Bluetooth e vai ter essa numeração aí, tá? Que é esse instituto que normatiza. Perfeito? Vamos fazer umas questõezinhas sobre isso? Olha lá. Por meio de uma LAN sem fio. Então, LAN sem fio você pode chamar de WLAN, ou então você poderia chamar de uma ADOC, né? Ou então, se for para a internet, Wi-Fi, né? Embasada na tecnologia IEE 802.11 aí, tá vendo? Cobrou. Essa tecnologia que é utilizada para esse tipo de rede? Seria a Wi-Fi ou a ADOC que usa a mesma. É possível que os usuários transmitam e recebam pacotes para e de um ponto de acesso conectado a uma rede de computadores com fio conectado à internet. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, você tem equipamentos aqui sem fio, tem como eu conectar com equipamentos que têm fio, ou seja, uma rede sem fio comunica com fio, com certeza, porque aqui você tem um roteador, certo? O roteador não tem entrada para esses computadores? Então esses computadores são conectados ao roteador e o roteador transmite também sem fio. Então minha máquina sem fio consegue transmitir pacotes para um roteador que também recebe os pacotes das máquinas com fio. Já percebeu isso? Pode olhar na sua casa aí, no seu roteador tem 4 entradinhas lá atrás. Então se eu tenho 3 máquinas com fio, eu ligo as 3 no roteador e o roteador está emitindo também um sinal sem fio. Porque o roteador ele faz o papel do switch, né? Ele faz o papel do roteamento, igual o switch faz. Então, item correto, não tem erro aí não. Bacana? Questão 61. Sobre a tecnologia Wi-Fi, lê as afirmativas a seguir. As redes Wi-Fi funcionam por meio de ondas de rádio, perfeito? Perfeito, né? Elas são transmitidas por meio de um adaptador, roteador, que recebe os sinais, decodifica e os emite a partir de uma antena. Sim, esse adaptador é a placa. O seu equipamento tem uma placa aí, 802.11. Correto, é o que nós acabamos de estudar. Então, se a 1 está certa, eliminamos a B e eliminamos a E, né? 2. O raio de ação de uma rede Wi-Fi é variável, de acordo com o roteador e a antena utilizada? Perfeito. A antena ela é medida em dBi, você tem 5 dBi, 7 dBi. Quanto maior o dBi, maior a antena, mais longe vai o sinal, em questão de metros. Então a 2, estando correta, eliminamos a letra C. E a 3, a expressão Wi-Fi surgiu como uma alusão à expressão High Fidelity, Hi-Fi, utilizada pela indústria fonográfica na década de 50. Aluno, te cobrou história aí. História, simplesmente história. Você lembra aqueles equipamentos de som que vinha escrito essa sigla, Hi-Fi? O que significa isso? Que aquele equipamento ele tinha um upgrade no som. Se você tinha um som com aquela marca, é porque aquele som usava uma tecnologia criada por consórcio de empresas. Então eu crio uma tecnologia, sua marca, que é um fabricante aí qualquer, passa a usar. Então vai vir escrito lá que o som tinha a amplificação Wi-Fi, ou seja, tinha um poder de sonorização melhor. A Wi-Fi existe aí uma vertente que também foi criada baseada nisso. O americano tem muita mania de criar esses clubes, né? Então, se você compra um equipamento que é compatível com Wi-Fi, você faz parte do clube que conecta a uma rede sem fio que vai para a internet. Por isso que tem aquelas plaquinhas, né, aí nos lugares que diz assim, Wi-Fi Zone. Quer dizer que você tem uma zona Wi-Fi ali. Se o seu equipamento fizer parte do clube, conecta. Então, é uma alusão? Geralmente o americano tem mania de fazer isso. Cria a tecnologia, se o fabricante adere a ela, fica fazendo parte de um clube. Perfeito? Então joga lá, podemos marcar certo no item, a banca deu como certo.
Tem gente que nega que não é alusão, mas a história remete a esse raciocínio aí. Então, resposta letra D. Bacana, mais uma. O padrão IEE 802.G, tá vendo lá? Ó? Então você já logo fica ligado, ó. Wi-Fi ou então a DOC. Permite que as redes locais das unidades da empresa operem sem cabeamento estruturado. Bacana, né? Sem cabeamento é porque é uma rede o quê? Wireless. Nos ambientes físicos e com velocidade mínima de 200 megabits por segundo. Aí assusta, né? Aluno, se um cabeamento estruturado, você sabe que uma rede cabeada é mais rápida, né? Você está usando um cabeamento estruturado, aí padrão aí categoria 5, né? Você não tem uma garantia mínima. Imagina uma conexão sem fio te dando mínimo de 200 megabits por segundo, 200 milhões de bits por segundo. Jamais, examinador não pode fazer esse tipo de afirmação, aluno. Nem máxima, porque se ele cobrar máxima, eu acho que ele está cobrando coisa muito técnica. Quanto mais mínima, mínimo, cara, 200 megabits mínimo é meu sonho. Eu queria muito ter uma Wi-Fi o tempo inteiro com essa velocidade. Então, velocidade sem cabeamento, ela é muito variável. Lógico que essa tecnologia G aqui tem um limite. As tecnologias têm limites. Mas mínimo, quem dera. Então, quando ele colocar esse tipo de informação, mínimo e máximo, desconfie. A não ser que você vai fazer uma prova da área de TI, que aí eles cobram velocidade máxima dessas tecnologias. Mas não é o nosso caso aqui no curso. Perfeito? Então, o CESP vacilou nesse finalzinho aí. Belezinha? Mais uma. Sobre a tecnologia Bluetooth, lê as afirmativas a seguir. É uma tecnologia de comunicação sem fio que permite que computadores, smartphones, tablets e afins troquem dados entre si e se conectem a mouses, teclados, fones de ouvido, impressoras, caixa de som e outros acessórios a partir de ondas de rádio. Perfeito, é isso mesmo, né? 2. É um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de energia. Bacana! Que permite a transmissão de dados em dispositivos independentemente da distância. Não, o Bluetooth trabalha com metros de distância, né? Então, a 2 estando errada, você já vai eliminando aí uma galera, ó. E sobrou a C, ó lá. Para que seja possível atender os mais variados tipos de dispositivos, o Bluetooth foi dividido em classes. No entanto, com pouquíssimas restrições. Dispositivos de classes diferentes podem se comunicar. Tem que estar certa. O que ele está cobrando aí? Já percebeu que um iPhone, o Bluetooth do iPhone, não conecta com o Bluetooth da Samsung? São as classes. Geralmente eles fazem isso por questão de segurança. Se eu tenho um iPhone, eu não posso ser invadido aí por alguém que está com um Android aí do meu lado, porque o iPhone não vai conectar no Bluetooth do Android. Essas são as pouquíssimas restrições que ele está falando na questão aí, é a questão de marca. Agora, o iPhone conecta a uma caixa de som, conecta a um som de carro, né? Que aí fica mais difícil de você ter um sistema de invasão. É isso que ele está falando na questão. Perfeito? Então joga lá, resposta letra C. Perfeito? Então tá aí. Nossa mensagem de despedida. Fechamos aí o nosso curso, né? Até o próximo curso. Espero, aluno, que você tenha gostado aí, que você tenha aprendido, né? Eu agradeço, tanto eu como toda a equipe aqui do Grão Online, pela atenção que você vem dando aí pra gente. Espero que o meu material faça diferença nas suas provas. Qualquer dúvida na plataforma, eu estou aí para te atender, né? E eu espero que você faça o próximo curso, que já vai estar quentinho aí na sua plataforma. Valeu? Te aguardo, meu grande abraço, até a próxima.